ser, Pai, exibida e pautada de forma exemplar por intermédio da sua glória, do teu poder, Pai. Que a autoridade do teu Espírito seja sobre a vida dela. E nós quebramos agora, Pai, todo espírito contrário à tua palavra. Todo mal contrário contra essa palavra caia por terra agora, de uma vez por todas, em nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que palavras de alinhamento confrontam-nos, mas nesse dia, mediante esse confronto, um pai que corrige, um pai que faz realinhamentos é porque nos ama. E nessa noite, usa sua filha por intermédio da sua glória, em nome de Jesus, amém. Pai, Senhor, igreja, queria convidar vocês a estar abrindo a Bíblia em Filipenses capítulo 3. Como o Lucas falou, nós ministramos essa mensagem ontem no culto de jovens lá no Bonfim. Felipe e Paulo estavam lá com a gente. Eles vão ouvir novamente a mensagem, mas glórias a Deus, porque a palavra do Senhor, ela se renova todas as manhãs, amém? Nós vamos estar lendo o versículo 8 e 9. A palavra do nosso Deus diz assim: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Somente até aqui você pode tomar o seu assento. A carta aos Filipenses, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. E Paulo, antes da conversão, como muitos sabem, ele era conhecido como Saulo, ele era membro de um grupo de fariseus, ele era perseguidor dos cristãos. Lá em Atos 7:58, a gente vê um exemplo disso, de Estevão. Quando ele estava sendo apedrejado, ele foi lançado aos pés de Saulo. Em Atos 8:3, diz: Saulo, porém, procurava destruir a igreja, ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Paulo, ele era terrível. E a mudança, ela veio na vida de Paulo quando ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. A gente vê isso lá em Atos 9. E esse encontro mudou completamente a vida de Paulo. E aí, a partir de então, Paulo começa a pregar sobre Cristo. Então, Paulo, de perseguidor, ele virou um propagador do evangelho. E Paulo, ele começou a propagar o evangelho e ele fez 3 viagens missionárias antes de escrever Filipenses. E nessas viagens que ele realizou, ele fundou várias igrejas, inclusive essa igreja em Filipos. E a gente vê lá em Atos 16, que esse foi um período um pouco conturbado na vida de Paulo, porque foi quando Paulo foi preso com Silas, por ter expulsado um espírito de adivinhação de uma jovem. E aí a gente tem o milagre de Paulo e Silas na prisão, enquanto eles oravam e cantavam. E eu não vou adentrar nisso. Mas eu queria trazer um pouquinho aqui da vida de Paulo para a gente relembrar a trajetória dele. E quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, ele estava no seu primeiro cativeiro em Roma. E mesmo Paulo enfrentando um cativeiro, mesmo Paulo enfrentando uma prisão, ele traz uma carta que vai encorajar esse povo, que vai encorajar os filipenses a viverem em unidade, a viverem em humildade e a viverem em fé. E lá em Filipenses 1:21, Paulo vai dizer assim: viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo, ele vai demonstrar uma extrema confiança em Deus, mesmo diante da morte. Ele confiava em Deus. Paulo, ele vai encorajar a igreja a buscar uma vida digna do evangelho. Paulo, ele vai mostrar para a igreja Cristo como um modelo de humildade, como um modelo para nós. E Paulo vai incentivar aquela igreja e incentiva até hoje a nós a ser assim, a imitar a Cristo. E por que eu falo sobre isso? A gente está finalizando um ano onde a gente ouviu muito sobre unidade. Unidade foi o tema da nossa igreja
em 2024. A gente ouviu muito sobre exército, a gente ouviu muito sobre o avivamento que o Senhor prometeu para nós, que somos servos dele. A gente ouviu muito sobre coisas novas, sobre novos começos, sobre milagres, sobre curas, sobre viver algo novo com Deus. E acima de tudo, a gente ouviu muito sobre como Deus tem nos chamado para fazer a diferença. E a gente participou do COJAR recentemente, em outubro. E uma frase que ficou impactada na nossa vida nesse COJAR foi: vamos virar esse jogo. E que jogo que é esse? O jogo que eu e você propagamos lá fora, quando a gente vai propagar o Evangelho de Deus. É o jogo de vencer as ideologias que o mundo tem colocado, vencer os prazeres e os deleites desse mundo. É realmente ser o que a Bíblia fala para a gente ser: sal da terra e luz do mundo. É esse jogo. E foi falado sobre isso, e eu achei muito interessante o exemplo que o presbítero Wendel trouxe. Ele falou assim: um jogo de futebol, ele tem 2 tempos de 45 minutos. Só que entre esses 2 tempos tem um intervalo. E às vezes, você chegou até aqui nessa noite, falando assim: eu estou perdendo esse jogo. Só que o Senhor, Ele nos traz por um intervalo, para Ele poder realinhar o time, para Ele poder realinhar o jogo, para a gente poder sair vencedor. E nesse intervalo, o Senhor, Ele nos passa instruções e nos passa correções. Então eu queria que você ficasse atento nessa palavra, porque se você chegou até aqui achando que você está meio perdido e está perdendo o primeiro tempo, é uma noite de instruções e correções para que a gente possa virar esse jogo. E para um time sair vencedor em um jogo, ou uma equipe, em um campeonato, precisa de algumas coisas. Precisa de foco, precisa de disciplina, precisa de estratégia e principalmente de responsabilidade. Porque não adianta eu ter foco se eu não tiver responsabilidade. Não adianta eu ter uma estratégia se eu não estiver responsabilidade. E a gente aprende sobre todos esses aspectos com a vida de Paulo. E como eu falei, esse ano a gente tem falado muito sobre unidade, e o Senhor, Ele me deu o tema da ministração como: unidade gera responsabilidade no reino de Deus. E dentro desse tema eu gostaria de contar para vocês, brevemente assim, uma parte da minha vida. Eu nasci no berço evangélico, eu cresci dentro da igreja, eu participei ativamente dos ministérios da igreja desde os 4 anos de idade. Então, dança, teatro, louvor, mídia, infantil, tudo. E recebi o batismo com o Espírito Santo, início de 2012, quando eu tinha 11 anos. Um pouco depois, dia 1 de julho de 2012, fui batizada nas águas. Eu sempre tive uma família estruturada. Meus pais e irmãos na igreja, crescendo ali na graça de Deus. Financeiramente nunca nos faltou nada. A gente nunca viveu em luxo. Eu lembro que meu pai, ele fazia compra e passava o cheque pré-datado para pagar dali 30 dias. E aí, dali 30 dias tinha outra compra. Mas nunca nos faltou nada, irmãos. Estava tudo certo na minha vida, tudo correto. Mas faltava uma coisa: faltava ter um encontro verdadeiro com Deus. E eu falo isso para repetir o que muita gente diz por aí: filho de crente não é crente. Não adianta eu ter nascido num berço evangélico, isso não dizia que eu sou crente. E ir à igreja todos os cultos também não diz que você é crente, porque eu também ia à igreja todos os cultos e isso não significava que eu era crente. E eu fui ter um encontro verdadeiro com Deus em janeiro de 2017. Foi a partir daí que a minha vida começou a mudar, quando eu entendi quem era Deus. Eu participei de uma escola missionária de férias, da Jocum, e o tema dessa escola missionária de férias foi conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E ali eu entendi que, de fato, o que eu conhecia sobre Deus em todos esses anos era o que eu tinha ouvido falar sobre Deus. Eu não tinha tido experiências com Ele. Jó 42:5, antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Eu vivi essa experiência, irmãos. E eu já queria declarar uma palavra sobre a tua vida, que a sua vida ela pode mudar completamente depois que você tem um encontro verdadeiro com Deus, assim como foi com Paulo.
A gente falou que Paulo ele era terrível, mas depois que ele teve um encontro verdadeiro com Deus, a vida dele foi completamente mudada. E essa mudança que aconteceu na minha vida, ela não foi de forma brusca. Eu demorei ainda alguns anos para entender o meu chamado. Eu demorei alguns anos para entender algumas atitudes que eu tinha, que não era o que Jesus faria no meu lugar. Eu passei anos repetindo aquela frase, em meus passos, o que faria Jesus? O que faria Jesus nessa atitude? O que faria Jesus? Eu demorei muitos anos. E no decorrer da mensagem eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre isso, mas conectando isso com o nosso tema, após a gente ter um encontro verdadeiro com Deus, é necessário viver uma vida de responsabilidade com o reino. E essa expressão, responsabilidade com o reino, ela carrega algo muito forte com ela, algo muito poderoso. Sabe por quê? Porque não adianta a gente ir a um culto, receber algo poderoso na nossa vida, ir a um culto e receber uma palavra sobre a nossa vida, e quando a gente sair desse culto, a gente continuar praticando as mesmas coisas que a gente praticava antes. Não adianta a gente fazer as coisas de forma medíocre, porque os seus resultados vão ser medíocres. Não adianta você viver uma vida com Deus de qualquer jeito, porque a sua vida espiritual vai ser de qualquer jeito. Não adianta achar que só porque eu não perco um culto, eu sou crente. Não, é necessário uma vida de responsabilidade com o reino de Deus. Essa semana o presbítero Wendel publicou uma frase que eu achei muito interessante, que dizia assim: uma conferência pode acender uma chama dentro de você, mas só o seu secreto vai determinar se essa chama vai permanecer acesa ou não. Então a gente vê uma necessidade constante de responsabilidade com o reino. E durante toda a minha vida, eu sempre me achei crente. Assim como eu falei para vocês, eu participava de tudo, eu era crente. E depois que a gente se casou, a gente vivia uma vida 100% na igreja. A gente estava na igreja de segunda a segunda. Para quem conhece a gente mais de perto sabe disso. Às vezes não tinha nada para fazer na igreja, mas a gente estava na igreja. Vamos lá mexer num som, vamos... Lucas chegava em casa, surgiu a ideia de gravar tal coisa. Vamos. Quantas e quantas vezes a gente não passou até madrugadas dentro da igreja, e por conta disso eu me achava crente. E falei para vocês que eu tive um encontro verdadeiro com Deus em 2017, só que demorou algum tempo para Deus tratar algumas coisas na minha vida. E eu acho que o ponto mais importante Ele tratou agora em 2024, que foi quando eu ministrei aqui para vocês, que eu precisei passar por um realinhamento de prioridades. Quantas vezes a gente passa a semana toda dentro da igreja e a gente acha que isso é passar tempo com Deus, mas o nosso a sós com Deus, e quando eu falo a sós com Deus, não é você ligar uma pregação e falar, agora eu estou tendo meu a sós com Deus, não, é o seu a sós com Deus. Quantas vezes eu pensei que o que Deus queria de mim eram as minhas obras. Então, quanto mais eu fizer, mais o Senhor vai olhar para mim. E se eu não fizer, Ele não vai olhar para mim. E aí, início de 2024, eu, Ana, que sempre falei que filho não é motivo para parar ninguém, parei com muitas atividades aqui dentro, vocês sabem. E foi uma briga constante minha com o Espírito Santo. E eu não parei porque eu quis. Eu parei porque o Senhor me levou ao realinhamento de prioridades. E foi muito difícil, irmãos, mas trabalhar de segunda a segunda na igreja não significa ter relacionamento com Deus. E eu parei de fazer muitas coisas aqui porque eu entendi que eu estava negligenciando o primeiro ministério que o Senhor colocou em minhas mãos, que era a minha família. Para vocês terem noção, a gente ficava tanto tempo na igreja, tanto tempo, e a gente não tinha um momento de conversa, eu e meu esposo. Nos últimos meses de gestação, nosso momento de conversa era domingo, das 10 da noite até 1 da manhã, mais ou menos, numa padaria 24 horas aqui de Campinas. A gente saía do culto aqui, a gente jantava na minha mãe e depois ia para essa padaria.
Só que depois que a nenê nasceu, isso ficou insustentável e a gente percebeu que isso estava completamente errado. Isso estava completamente errado. A gente estava negligenciando o primeiro ministério que o Senhor colocou nas nossas mãos. Então, para ter responsabilidade com o reino, é necessário a gente passar por um realinhamento de prioridades. Então, para a gente construir a linha de raciocínio aqui, primeiro a gente precisa ter um encontro verdadeiro com Deus. Depois eu entendo que a partir desse encontro é necessário eu viver uma vida de responsabilidade com o reino. E para viver de forma responsável, as minhas prioridades precisam ser realinhadas. E quando a gente fala sobre realinhamento de prioridades, não tem como a gente não lembrar de Paulo. Paulo, ele vai nos ensinar que nada é mais valioso do que conhecer a Cristo. E quando a gente compreende o verdadeiro valor de Cristo nas nossas vidas, a gente passa a ter um comprometimento profundo com Ele. Mateus 6,33 vai nos dizer: busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Então a prioridade na vida do cristão não deve ser os próprios interesses, mas tem que ser o reino de Deus. Enquanto eu preparava essa ministração, o Senhor me lembrou que a gente canta: eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. E se Cristo é o nosso maior tesouro, o nosso foco precisa estar 100% alinhado com aquilo que Ele nos chamou para fazer. E será que a gente está colocando verdadeiramente o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida? Porque para a gente virar esse jogo é necessário isso. Qual que é o lugar do Senhor na tua vida? A gente cantou aqui: pode morar aqui. Será que pode mesmo? Ou será que a gente está cantando aqui porque o Ministério de Louvor cantou? Será que pode mesmo? Tem algumas coisas que a gente precisa observar quando a gente começa a realinhar as nossas prioridades. E o Senhor ministrou algumas coisas ao meu coração, e a primeira delas é sobre relacionamentos e alianças. E quando eu ministrei aqui para as mulheres no nosso último culto, eu falei um pouco disso com elas. Eu falei que o seu posicionamento em Deus exige que você tome cuidado com as alianças que você faz. E aí nessa ministração a gente comentou sobre alguns exemplos que a gente viu na Bíblia. A gente comentou sobre Salomão, o homem mais sábio. Ele foi levado a adorar outros deuses porque ele fez alianças erradas. A gente comentou sobre Acabe. Acabe fez uma aliança com Jezabel. E isso levou toda a nação de Israel a pecar contra Deus. Em contrapartida, a gente citou também Ruth. Ruth fez uma aliança com Noemi e por isso fez parte da linhagem de Jesus. A gente citou também sobre Paulo, o próprio Paulo, que fez uma aliança com Barnabé para poder propagar o reino de Deus. E a pergunta que eu fiz para as mulheres aquela noite, eu queria deixar para a igreja: com quem você tem feito alianças? Tratando desse aspecto aliança, eu me lembrei de um devocional sobre Raabe. Raabe, quando ela percebe que ela estava do lado errado, Raabe, ela não ficou em cima do muro. Raabe olhou para a vida dela e falou: eu preciso tomar uma decisão. Ela não ficou em cima do muro. Raabe, ela se posicionou. Raabe, ela foi ousada. Se Raabe permanecesse naquela vida de pecado que ela estava vivendo, ela teria morrido quando o povo de Israel conquistou Jericó. Mas Raabe se posicionou corretamente. Qual que é o seu posicionamento nas alianças que você faz? Ah, porque eu sou amigo de fulano e eu ainda sou amigo dele porque esse fulano é meu amigo de longas datas. Uma vez eu conheci um casal, a gente teve a oportunidade de tratar com um casal, onde o melhor amigo do rapaz não gostava da esposa dele. E aí quando esse rapaz ele tinha alguns problemas no casamento, ele ia se aconselhar com esse melhor amigo. E esse melhor amigo falava assim: sua esposa é ruim mesmo, separa dela, termina com ela, larga ela, você tem tanta coisa para viver, larga ela. Olha, o melhor amigo desse rapaz. E
Uma frase que impactou muito minha vida, que a gente ouviu aqui numa pregação, eu não lembro quem foi, eu lembro que o Lucas depois usou essa frase também, é que é melhor a espada da Babilônia do que ser amigo da Babilônia. Então, irmão, se o teu melhor amigo hoje está te levando a pecar, abandona. O Senhor nos alerta para isso. E com isso eu não digo que você nunca deve falar um oi para uma pessoa que não é crente, não é isso. Mas você deve brilhar a luz de Cristo por onde você andar. Na roda de pessoas que andam ao seu redor, você é influenciado ou você é quem influencia? E eu queria dizer para vocês que para a gente influenciar pessoas, a gente não precisa ser extrovertido. Porque eu sou tímida. Eu sempre fui tímida. A Nair sabe, uma vez, quando chegou o visitante, eu cheguei nela e falei assim, vai lá, pegar o nome, vai lá cumprimentar, porque eu não tenho coragem. Eu sou tímida. Eu tenho muita dificuldade, eu oro a Deus pedindo para melhorar isso em mim. E eu vou contar para vocês 2 exemplos que eu compartilhei com os irmãos ontem. Que, mesmo eu sendo tímida, certa vez na escola, em 2016... eu fiz amizade com o Anderson. Alguns sabem aqui sobre o Anderson. O Anderson era ateu. E ali eu tinha 2 opções. Eu não, né? Ali existiam 2 opções. Ou eu influenciava o Anderson, ou o Anderson me influenciava. E como que uma pessoa tímida influencia as pessoas? Simplesmente se posicionando. Ontem no final o presbítero Maurício foi encerrar o culto e ele usou uma frase que eu achei muito legal. Ele falou assim: pregue a palavra do Senhor e, se preciso, use as palavras. E certa vez, em 2021, passei 2 anos estudando com esse menino. A gente saiu da escola, tudo, perdeu o contato, e aí um dia em 2021 ele me mandou uma mensagem. Ele falou assim: Ana, eu estou conhecendo algumas religiões e eu quero ir numa igreja evangélica. E aí eu lembrei que você era evangélica e você sabe de algum culto? E naquele dia ia ter um culto no Bonfim, um culto de jovens. E eu falei para ele, uai, vai ter um culto lá, passei o endereço, falei, se você quiser ir, vamos, né? E aí ele foi, e aquele dia minha mãe tinha levado alguns amigos dela também. E ele falou assim: quem que veio com você? Eu falei: veio fulano. Aí ele virou para mim e falou assim: você está tentando converter as pessoas, Ana? Eu falei: não, você veio aqui porque você quis. Eu não te chamei para vir aqui. Eu fui, além de ser tímida, eu fui grossa. Eu falei: eu não te chamei para vir aqui, quem veio me procurar foi você. E mesmo eu sendo grossa, mesmo eu tendo esse lado colérico, quando a gente se posiciona no Senhor, igreja, as pessoas ao nosso redor, elas começam a ser impactadas, porque a gente começa a brilhar a luz de Cristo. E hoje, para a honra e glória do Senhor, o Anderson, ele é batizado nas águas. Ele reconheceu Cristo como seu Senhor e Salvador. E ele sabe que eu nunca fui 100% correta, a gente é falho. As pessoas às vezes esperam santidade 100% de quem está em cima do púlpito, mas a gente é falho. Presbítero Luiz é falho, presbítero Daniel é falho, Lucas é falho. E o Anderson sabe como que eu nunca fui 100% correta, 100% santa. Mas ele sabe que eu tinha um foco em Jesus, a cada dia ser mais parecida com Ele. Um outro exemplo que eu queria rapidamente compartilhar com vocês é sobre a minha chefe, Angélica. Ela é católica, mas ela tem influências espíritas. A família dela é espírita. E no meu serviço, nós somos em poucas pessoas. Eu sou a única cristã de lá, cristã evangélica. E eu nunca escondi que eu era crente. Mas depois de um tempo eu comecei a perceber que... o que é ser crente para as pessoas do mundo? Será que ser crente é só você não beber, não fumar... não ir nas festas que o pessoal do mundo vai, e é isso que é ser crente? Porque às vezes é isso que a gente demonstra. Então eu nunca escondi, mas eu também nunca tive atitude. E aí, esse ano, eu tive uma atitude com ela. Eu dei um livro devocional para ela. Entreguei e falei assim: um presente para você.
E ela ficou super feliz, e aí passado alguns meses, eu levei um tapa na cara dela. Porque a gente entrou num assunto lá no serviço sobre filmes que a gente estava assistindo. E eu falei, gente, eu comecei a assistir um filme muito ruim. Não assistam, eu assisti 20 minutos dele, mas não vale a pena. Aí ela virou pra mim e falou, e você já terminou a 4ª temporada de The Chosen? Aí eu parei e falei, não. Aí ela, eu tô quase terminando. E quando eu terminar eu vou voltar desde o começo, porque essa série tem mudado a minha vida. Gente, naquele dia eu levei um tapa na cara. Eu falei, eu aqui no meu serviço, tendo que ter atitude, tendo que demonstrar que ser crente não é só não fazer algumas coisas. E a minha chefe, que não é cristã, tem influências de outras religiões, vem e me fala isso. E aí, nessa semana, acho que foi na 4ª ou 5ª, ela publicou um vídeo que me fez chorar. Ela publicou no Instagram um vídeo que dizia assim, sabe quando você está na igreja e do nada te dá uma vontade de chorar? É o Espírito Santo de Deus te mostrando que sem Ele você não é nada. Vocês conseguem entender quão poderoso é isso, igreja? Vocês conseguem entender que o mundo espiritual está se movendo na casa dela? E eu creio que eu vou ver a salvação chegando lá. Então, novamente, eu te pergunto, na roda das pessoas que andam ao seu redor no dia a dia, no serviço, no ônibus, com quem você conversa, você é influenciado ou você é quem influencia? Porque se você estiver na posição de influenciado e você deseja virar esse jogo, é necessário um posicionamento seu. Sabe aquela frase que eu falei aqui um dia? Um navio só está seguro quando ele está no cais, mas não foi para isso que ele foi chamado. Porque no cais, se tiver tempestade, o navio está ancorado, o navio está protegido, mas o navio foi chamado para o meio do mar. E sabe o que é o mais interessante, igreja? Que um navio, quando ele é conduzido por um bom marinheiro, ele tem força e capacidade para enfrentar as tempestades. Jesus, Ele é o melhor marinheiro. E Ele deseja tomar o controle do teu barco nessa noite. Talvez você olhe e fale, eu perdi o primeiro tempo do jogo. Mas Ele deseja assumir o cargo de capitão na tua vida, para fazer você virar esse jogo, para fazer você sair vencedor, para fazer você vencer as tempestades. Tem aquele louvor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Raabe, ela estava vivendo a vida dela tranquilamente. Raabe, ela estava lá no cais, até que uma situação chega até ela e leva ela até o meio do mar, igreja. E assim como Raabe, a gente também precisa fazer algumas escolhas. E nesse tópico de relacionamentos e alianças, é necessário muito cuidado com as escolhas que a gente faz. Se necessário, fique sozinho, porque você foi criado por Deus para ter um relacionamento com Ele. Amém? E ainda dentro desse tópico, relacionamentos e alianças, eu queria perguntar para vocês, como está a mesa que você está se assentando? Eu pergunto isso para vocês porque há algumas semanas Deus tem sido muito claro comigo, com o meu esposo a respeito dessa palavra, que às vezes é necessário que a gente se assente em algumas mesas onde a gente seja menos sábia dali. E é estranho a gente falar isso,
Mas sentar em mesas que faz a gente parecer burro, estimula a gente a buscar. E ontem eu dei um exemplo lá, por exemplo, no serviço. Se você olha e você fala assim, opa, eu sou o piorzinho daqui, eu preciso buscar mais, porque se tiver um corte, eu vou ser mandado embora. Então, você ser o pior, às vezes te estimula a buscar mais. E eu queria que você começasse a pensar no seu ciclo de amizades. Você tem amizades que te levam a crescer espiritualmente? Ou o seu ciclo de amizades é rodeado de pessoas que não querem nada com nada, de pessoas que não têm um propósito na vida? Sabe quando você chega em alguém, qual que é o teu propósito de vida? Será que você está rodeado por pessoas que não têm propósito? Tem mesas que a gente vai se assentar que é necessário sim a gente ser os mais sábios, porque isso faz parte de levar o reino de Deus, de ser referência para as pessoas. Mas a gente precisa dar uma atenção de não se assentar somente nessas mesas onde nós somos os mais sábios, para a gente não se acomodar. Porque é muito fácil a gente viver no comodismo, é muito fácil a gente viver lá no cais. Mas para a gente ser referência em algumas mesas, a gente precisa ser aluno em outras. E certa vez a gente foi gravar um podcast aqui na igreja com o pastor Saul. E na hora que ele entrou aqui na igreja, eu não sei se os irmãos lembram, que ali naquela mesinha ficavam alguns livros. Os irmãos lembram disso? E na hora que ele entrou, irmãos, ele já foi direto naqueles livros e começou a folhear. E ele falou assim, daquele jeito dele, ele falou, vaso, eu não posso levar um livro desse aqui para mim, não? Aí eu já fiquei de olho assim, né? Aí o Lucas falou, uai, pode levar tudo, porque tá aí faz tempo, ninguém pega, né? Pode levar tudo. Eu falei assim, pode deixar um para mim. Eu ainda não li, irmãos. Aquele livro chama o Beabá da Bíblia. Só que naquele dia o Senhor, ele ministrou uma coisa comigo. Ele falou assim, você acha o pastor Saul uma referência. O mesmo Deus que atua nele, pode atuar em você. Só que você tem que buscar. Buscar da forma que ele busca. E aí naquele dia eu falei, se ele vai ler, eu vou ler também. E eu peguei um livro para mim e eu vou ler também, irmãos. E eu trouxe esse exemplo para a gente analisar sobre pessoas que são referências para a gente. Como que está o seu redor aí? Você tem amizades aqui dentro da igreja? Sabe, tem crente que nunca conversou com gente da sua própria igreja. E isso é muito importante. Porque o crente da sua igreja, ele sabe as dificuldades que você passa. Os crentes aqui do Rosolém sabem a dificuldade que nós estamos passando. Não adianta você ir conversar com seu amigo de igreja X sobre a dificuldade que a gente está passando aqui, porque ele não vai entender. Mas aqui a gente se entende. E é tão poderoso porque a gente pode orar uns pelos outros. Um pelos outros, irmãos. É importante a gente cultivar amizade dentro da nossa casa, dentro do ministério. É importante a gente começar a se assentar nessas mesas. Sabe por quê? Porque a mesa que a gente se assenta diz muito sobre quem a gente é, e isso é muito sério. Ana, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que não tem como você ser uma pessoa de autoridade se você se assenta na roda dos escarnecedores. Não tem como você ser uma pessoa de fé se você anda com quem não tem fé. Não tem como você ser uma pessoa que acredita em milagres se você anda com quem não acredita em milagres. Não tem como você ser uma pessoa que quer ser assídua nos cultos se você anda com quem olha e fala assim, não é importante estar lá na igreja todo domingo. Não tem como você ser uma pessoa com o foco em Jesus se você anda com pessoas que são inconstantes. O Senhor, Ele nos convida a dar atenção à mesa que a gente está se sentando. E talvez nessa noite você entenda que é uma chamativa do Senhor para você começar a trocar de mesa. Amém? O segundo tópico que o Senhor ministrou comigo a respeito de realinhamento de prioridades é parar de dar ouvidos à multidão. E esse é um assunto tão complicado hoje em dia, porque todo mundo quer seguir a todos, e geralmente, eu não vou falar que isso acontece sempre, mas geralmente a gente é pessoa que é muito influenciada.
Eu perguntei agora há pouco se você é influenciado ou você é quem influencia. Geralmente a gente é muito influenciado. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele é do Sul. E às vezes a gente precisa passar semanas em reunião com eles. E passou uma semana de reunião, eu chego em casa falando: ô Lucas, tu vai ali? Tu vai fazer isso aqui? Tu. Eu começo a falar o tu, porque me influencia muito fácil essa questão da linguagem. Então, geralmente, a gente é muito influenciado. E a gente quer seguir a todos, a gente quer seguir o que todos fazem. Mas você é único no reino de Deus. Então, o Senhor nos atenta a parar de dar ouvidos à multidão. Quem lembra quando eu ministrei aqui sobre a passagem da mulher do fluxo de sangue? Se aquela mulher, ela dá ouvidos à multidão, ela não se aproxima de Jesus, ela não toca em Jesus e ela não recebe o seu milagre. Lá em Mateus 14, 23, diz que Jesus se despediu da multidão e subiu ao monte para orar. Você tem dado ouvidos ao Senhor ou à multidão? É necessário a gente se livrar da multidão e manter um foco no Senhor. Porque a multidão, ela chega até nós de várias formas, mas a multidão tem um poder muito forte de arrancar coisas preciosas de nós. Sabe por quê? Porque às vezes a gente até fez uma aliança correta, mas por a gente dar ouvidos à multidão, ao que a multidão diz, a gente compromete as alianças corretas que a gente faz. A motivação errada pode comprometer a escolha certa que fazemos. E às vezes a gente até fala assim: não, eu tenho que respeitar a multidão porque é meu chefe, né? Se o meu chefe descobrir que eu tenho uma opinião contrária da dele, vai dar briga aqui dentro. E, gente, o Senhor, Ele nos atenta para isso, para a gente parar de dar desculpa. Como que a gente tem coragem de entrar na igreja no domingo e falar assim: ó, hoje a gente recebeu uma palavra sobre vamos virar esse jogo e eu vou virar esse jogo, e a gente continuar arrumando desculpas quando a gente sai daqui para a gente não ser um cristão de verdade? Sabe, quando você se posiciona de forma diferente, a multidão ela passa a te respeitar. Às vezes a multidão ela não te respeita porque você não impõe limites. Às vezes a multidão não te respeita porque você não impõe limites. Eu fiquei pensando, se Paulo cedesse à primeira pressão da multidão, será que se Paulo cedesse à primeira pressão da multidão, ele seria o apóstolo Paulo que conhecemos hoje? Eu falei para vocês lá no início que quando Paulo escreve a carta aos Filipenses foi um período bem conturbado na vida dele. Será que nesse período, se alguém chegasse em Paulo, se a multidão chegasse em Paulo e falasse assim para ele: Paulo, não expulsa o espírito de adivinhação dessa menina, porque as condições não são favoráveis para você. Imagina Paulo dar ouvidos à multidão? A gente não conheceria o milagre de Paulo e Silas na prisão, aquele carcereiro não teria conhecido a glória de Cristo. Vocês entendem como que é perigoso nós darmos ouvidos à multidão? Então é hora de parar. Pare de ouvir o que o mundo diz para você fazer, pare de ouvir o que o mundo diz para você vestir, pare. Pare de viver uma vida medíocre no reino de Deus. Pare, chega de brincar. Ou você é crente ou você não é. Para. Mateus 6:24 diz: ninguém pode servir a dois senhores. O Senhor nos chama a atenção de parar de brincar com o reino dele. Para de ouvir a multidão. Realinhe os seus relacionamentos, realinhe as suas amizades. Para de brincar de ser crente. Então a gente falou aqui sobre 2 pontos importantes para o realinhamento das prioridades. O primeiro, tomar cuidado com os nossos relacionamentos e alianças e parar de dar ouvidos à multidão. E agora a gente vai adentrar no terceiro e último tópico, que é no realinhamento das nossas prioridades, é preciso ter foco. Vou ler com vocês 1 Coríntios 9, do 24 ao 27, que diz assim: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio?
Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Que texto, igreja. Que texto profundo. Porque aqui o apóstolo Paulo, ele nos ensina a ser disciplinado. Ele nos ensina a ter foco. Ele está nos ensinando aqui a não correr com uma mentalidade de perdedor, mas corram para vencer. E tem tanta gente aí que depois de sair de um retiro, depois de sair de um congresso, de um culto, fala assim: ano que vem eu me reconcilio de novo. Sabe por quê? Porque eu não consigo me manter firme, porque é muito difícil. Você acha que isso é uma atitude de quem está correndo para vencer? E sabe, se livrar do peso do pecado é muito difícil mesmo. Mas é por isso que é importante a gente seguir os passos que a gente falou anteriormente. Relacionamentos e amizades. Porque às vezes a gente está ali na corrida e é difícil. Mas a gente tem em quem se apoiar. Quando a gente tem relacionamentos e amizades no reino de Deus. E eu até citei ontem para o pessoal, é como aquelas pessoas durante as maratonas que ficam entregando água na corrida. Você tem um refrigério. E você pode escolher que tipo de água, que qualidade de água você quer tomar durante a tua corrida. Comece a pensar nisso. O pastor Theo Hayashi, ele ministrou um pouco sobre isso ontem, na conferência Dunamis, que existem algumas pessoas no reino de Deus que estão parando de correr porque pararam para cumprimentar outras pessoas. Vocês conseguem entender quão profundo é isso? Existem pessoas que estão parando de correr porque pararam para cumprimentar outras pessoas. Existem pessoas que estão perdendo a fé porque pararam para conversar com outras pessoas. Porque foi bonzinho demais com outras pessoas. Sabe, igreja, a gente não vai cumprir o nosso propósito sendo bonzinho. A gente vai cumprir o nosso propósito quando a gente começar a correr com uma mentalidade de vencedor. Tem gente que às vezes dá vontade da gente pegar no ombro assim, e sacudir para ver se a pessoa acorda. Começa a correr com mentalidade de vencedor. Começa a correr com uma mentalidade de vencedor. E aí ontem eu compartilhei com eles que às vezes a gente ouve algumas desculpas. Assim, eu não consigo porque eu tenho gatilhos emocionais. Gente, o Senhor me pegou tanto que às vezes eu usava essa palavra no meu serviço na brincadeira, sabe? Falava, isso me dá gatilho. Para de falar essa palavra. A gente está diante de um Deus que cura por completo. Você não tem que ter gatilho. Certa vez eu fui ao hospital passando mal e o médico falou assim: você tem ansiedade? Eu falei, eu não tenho. Eu posso estar mas eu não tenho. Eu não vou dar liberdade para Satanás, através daquilo que eu falo, agir na minha vida. Para de falar que você tem gatilhos. Você está diante de um Deus que já te curou por completo. Já curou a sua mente, já curou o teu passado. Bora acordar para a vida, gente. Bora acordar para a vida. Comece a ter o foco em Jesus. Para de ter foco nas coisas do mundo. Para de ter foco em coisas fúteis. Foco em Jesus. Mas você está perdendo isso. Meu alvo é Cristo. Mas você não está indo em tal lugar. Meu alvo é Cristo. Mas você está perdendo a tua vida indo todos os domingos no culto. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Se posicione. Como que você quer virar esse jogo? Vale a pena a gente largar tudo e permanecer com foco em Cristo. E para ter responsabilidade com o reino de Deus é necessário o foco somente em Cristo. E voltando para o texto, Filipenses 3, do 8 ao 9. Paulo, ele nos mostra isso. Paulo, ele nos mostra de que vale a pena largar tudo por amor
a Ele. E Paulo usa essa palavra perda para destacar para nós que nada é mais importante do que conhecer a Cristo. Paulo, antes de conhecer o Senhor, antes de ter um encontro com Deus, ele tinha algumas realizações na vida dele. Paulo, ele carregava uma herança religiosa. Paulo, ele tinha um status significativo como fariseu. Mas depois de encontrar a Cristo, Paulo, ele considera todas essas coisas como lixo, porque ele encontrou alguém mais excelente. Sabe de uma coisa, igreja? Quando a gente não coloca Deus como foco principal das nossas vidas, quando a gente não tira um tempo para fazer um devocional com Ele, quando a gente não olha e fala, é necessário eu realinhar as minhas prioridades, a gente está negligenciando o sacrifício de Jesus na cruz. Eu queria que você refletisse nesse momento, o que você precisa abrir mão hoje, para começar a seguir a Cristo plenamente? O que você precisa abrir mão? E para nós caminharmos para a conclusão, nós vimos aqui 3 pontos para o realinhamento das nossas prioridades. O primeiro é tomar cuidado com os nossos relacionamentos e alianças, parar de dar ouvidos à multidão, para que o nosso foco seja em Jesus. O realinhamento das nossas prioridades, ele está totalmente ligado com a responsabilidade no reino de Deus. Quando a gente vê a vida de Paulo, a gente vê que Paulo, ele viveu com uma vida consciente no ministério que Deus tinha colocado sobre as mãos dele. Desde quando Paulo se converteu, Paulo entendeu que a vida dele não lhe pertencia mais. Paulo entendeu que Deus, ele era muito mais do que um abençoador, muito mais. Paulo entendeu que ele não estava ali para ser servido, mas ele estava ali para servir. Paulo entendeu que ele não estava ali para ser servido, mas ele estava ali para se rasgar, para se doar tudo de si. Eu considero tudo como esterco. E Paulo entende isso, irmãos, não porque Paulo se sentia obrigado a estar ali, mas porque Paulo entendia quem era o Senhor na vida dele. Paulo entendia para que ele foi chamado. E Deus, ele nos chama para servir com responsabilidade no reino de Deus. Queria chamar o ministério de louvor. Comentei com o pessoal ontem também que as músicas infantis, elas nos ensinam muito, 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 muito. E tem uma musiquinha que fala: Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra. Então não é quando me convém, não é quando eu quero, não é quando o pastor está vendo, não é quando é legal. É em todo o momento. A gente precisa brilhar a luz de Cristo em todo momento. A responsabilidade com o reino de Deus, ela não é só aqui dentro, não deve ser só aqui dentro. A gente vai ver de verdade se a gente é responsável ou não com o reino de Deus quando a gente sair dessa porta. A gente canta: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. De que forma você tem gastado a sua vida? Será que você tem gastado a sua vida com 2 horas de culto por semana? Uma semana, ela tem 168 horas. E tem pessoas que falam que estão gastando a vida em 2 horas de culto por semana. O que você faz nas outras 166 horas da sua semana que sobra? Eu estou gastando a minha vida. Como? Só assistindo pregação? Porque aí quando o pastor marca uma vigília, eu não posso. Eu estou gastando a minha vida por Jesus, mas eu não posso participar do evangelismo. Eu estou gastando a minha vida por Jesus, mas eu não vejo importância de estar nos cultos. Eu estou gastando a minha vida por Jesus, mas quando o meu líder marca alguma coisa, eu não posso estar. Eu estou gastando a minha vida por Jesus, mas eu arrumo um empecilho para fazer qualquer coisa no reino de Deus. Como que você tem gastado a sua vida por Jesus? Para quem é mãe e pai, vai entender que quando se descobre uma gestação, você assume uma responsabilidade. Porque quando o neném nasce, já tem que estar tudo pronto. Então a responsabilidade, ela não nasce quando a criança nasce. Nasce quando você descobre. E no reino de Deus, acontece a mesma coisa. A responsabilidade de pai e mãe
nos traz um título de pai e mãe. Que título poderoso! E Deus, Ele nos chama para novos níveis. Mas para isso é necessário novas responsabilidades. É necessário mergulhar mais. E a responsabilidade que Paulo ele sentia não era só para cumprir tarefas. Paulo ele tinha uma responsabilidade com o reino, porque Paulo entendeu que era o reino de Deus que dava sentido à vida dele. Então, se é Cristo que dá sentido à minha vida, nada mais importa. Nem a minha própria vida é tão importante quanto o chamado de Deus na minha vida. Filipenses 3:9, Paulo fala sobre ser encontrado nele. Paulo ele desejava estar tão unido a Cristo, igreja, de modo que quando as pessoas olhassem para ele, elas vissem a Cristo. Paulo compreendeu isso, que o reino de Deus é a única coisa capaz de transformar a nossa vida. Só que essa responsabilidade com o reino envolve de nós uma entrega total, envolve de nós uma vida dedicada a honrar a Deus em tudo o que fazemos. Eu vi um vídeo sobre qual palavra mais aparece na Bíblia. E a palavra que mais aparece na Bíblia é Senhor. Isso nos lembra que nós somos servos. Nós estamos aqui para servir. A gente precisa parar de olhar para essa nova teologia que está surgindo, essa teologia good vibes, que fala que Deus tem que ser a minha imagem e semelhança, que fala que Deus aceita qualquer um permanecer de qualquer jeito diante da presença dele. Não é isso que a Bíblia diz. A gente tem que parar de olhar para isso. E a gente tem que entender o que Paulo entendeu quando ele teve encontro com Cristo. Que a minha vida não tem valor diante de Cristo. Ser servo de Deus implica em ter responsabilidade, igreja. Sabe, se você não tem responsabilidade nem com a sua igreja, quem dirá com o reino de Deus? A gente quer as bênçãos de Deus, mas a gente não quer se doar. A gente quer a cura, mas a gente não quer um relacionamento com aquele que é dono da cura. A gente quer a atenção de todos, mas a gente não segue nem o regulamento da nossa igreja. Vocês sabiam que o avivamento bíblico possui um regulamento que diz os deveres e os direitos de um membro? A gente só quer ver a parte dos direitos. A gente não quer ler lá os deveres de um membro. Como você quer ter responsabilidade com o reino de Deus se você não tem responsabilidade com a tua igreja? Entenda isso, que responsabilidade com o reino de Deus não é apenas uma vontade de engajamento no reino de Deus, mas ter responsabilidade com o reino de Deus é viver o reino todos os dias. E o Senhor, Ele está mais uma vez te alertando hoje. Tiago 4,17, aquele que sabe o que precisa fazer e não faz, peca. E hoje é noite de realinhamento de prioridades na tua vida. Pare de fugir do seu chamado. Pare de fingir que é crente. E assuma de vez essa responsabilidade. Paulo ele nos convida a viver de uma maneira onde a gente entenda que Cristo é o nosso maior tesouro. Viva com responsabilidade com o reino, para no fim você poder dizer: combati o bom combate, guardei a carreira e guardei a fé. E sabe, talvez você me ouve aqui nessa noite e você fala assim: a minha vida está tudo bem, graças a Deus eu consigo fazer o meu devocional, graças a Deus eu tenho tempo com Deus e graças a Deus por isso. Mas o Senhor, Ele nos convida a níveis mais fundos. Sabe, chegou um tempo na minha vida em que estava tudo certo, só que eu falei: Deus, eu estou vivendo de forma medíocre diante de um Deus que tem tanto para me entregar. Por que eu ainda vivo só isso? Por que eu vivo nesse raso? Eu quero mergulhar mais. E o Senhor falou: eu tenho mais. Só que você precisa entender o que Paulo entendeu, que é necessário se rasgar, que é necessário se doar. O Senhor, Ele tem mais para nos entregar. Porque eu falei, a gente vê o pastor Saul, um exemplo de referência. O mesmo Deus que está sobre a vida dele, Ele está aqui nessa noite. Ele tem mais para nós, igreja, Ele tem mais para nós. Mas é necessário que a gente entenda que Ele é o nosso maior tesouro. E diante disso, a minha vida não tem valor. Diante da glória dEle, quem sou eu? A minha vida não me importa mais. Sabe, se você quer viver algo novo com o Senhor, é necessário. Se você acha que precisa ter um realinhamento aí na sua vida, comece a falar com o Senhor. Sabe, o Senhor tem mais para
tem mais. Mas a gente ainda precisa abrir mão daquela pequena coisa. Aquilo que às vezes a gente olha e fala: Senhor, isso aqui não vai fazer diferença. É isso que o Senhor quer de nós. Preparando o caminho. Coloque-se em pé para louvar o Senhor. Direitando as veredas, cada vez mais diminuindo. Oh Deus, o que importa que Ele cresça. meu prazer está. Eu não sou digno de matar a sua sandália. Minha vida está no caminho com a certeza de que Ele virá. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Comece a falar com o seu pai nesse momento. Se você deseja viver algo novo com Ele, comece a se perguntar: Pai, o que é necessário fazer mais? Onde é necessário eu rasgar mais? Comece a falar com o teu pai. O Senhor, Ele tem muito mais. O Senhor é uma fonte inesgotável. E quanto mais mergulharmos, mais vamos conhecê-lo. Quanto mais mergulharmos, mais vamos entender que nossa vida de nada vale. Mais vamos conseguir ter responsabilidade com o reino. E o governo está nele, vejo Ele traz consigo a sua recompensa. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma noite em Tua presença. Nós rendemos graça por essa palavra, que o Senhor nos corrige, nos realinha nessa noite, a sermos novas pessoas, a agirmos de formas diferentes, para aí sim, Senhor, sermos, assim como Paulo fala, aprovados pelo Senhor. Instiga-nos nessa noite a gerarmos em nosso coração uma chama de responsabilidade que vai além de apenas o entendimento, mas vai com ações ativas,
com atitudes que transcendem a sua glória. Nós manifestamos isso e agradecemos a sua palavra nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, pedimos a sua bênção, a sua paz e a sua glória mediante a nossa semana. Nos leve de volta à nossa casa, debaixo da sua presença, debaixo das suas asas. Por isso nós louvamos e bendizemos o teu nome. És tua razão do nosso viver, és tua a nossa vida. Sem ti nada somos e nada podemos. Continue conosco desde agora e para todos sempre. Amém, amém. Estenda a sua mão, que o grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.